Ora, muito boa tarde, ou bom dia a todos. Começo por agradecer o convite que me foi dirigido para tentar moderar e animar, se possível, estas sessões que iremos ter ao longo do dia. Gostava de endereçar os parabéns pela iniciativa ao regulador. Eu gosto e sou apologista de um regulador isento, criterioso, atuante, participativo, colaborante, envolvente e dinamizador. E este é um papel que cabe por inteiro à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que é colocar em reflexão desafios, problemas e o futuro de um setor tão estruturante. Dizia-se que era estruturante, eu acho que é estratégico para aquilo que é a nossa economia e para a vida em sociedade. Vou-me deixar de fazer introduções. Tinha aqui alguns números sobre as deslocações na área metropolitana de Lisboa, mas que julgo que todos vós conhecem ou sentem como é que são os constrangimentos com o automóvel a dominar as deslocações na área metropolitana. Enfim, está no INE. Eu vou-me deixo isto de lado para tentar ganharmos tempo e perguntava já à Maria, fala-se, este é um painel sobre os incentivos ao uso dos sistemas de transporte e da mobilidade em geral. De forma muito macro, que incentivos é que a Maria vê e a Carris identifica que deveriam ser tomados para que houvesse mais passageiros no sistema? Bom dia a todos. Obrigado, em primeiro lugar, Se calhar é melhor. Ai, sim, estou a falar. Está a funcionar? Está. Obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à AMT o convite que foi feito à Carris para estar presente e dizer que é um gosto estarmos aqui novamente, presencialmente, voltarmos a poder discutir estes assuntos e são sempre oportunidades para fazermos assim um balanço e dizer que é para mim uma honra estar aqui com estes ilustres professores e estou com alguma humildade também e estar de novo com o José Limão, que não via se calhar para aí há 2 anos ou há mais, portanto é um gosto estar aqui. Incentivos, esse é o nosso fit, não é? Deve ser o nosso objetivo diário, é trazer mais 1, mais 2, mais 3, mais milhões de passageiros ao transporte público. Eu destacaria, muito haveria para falar, claro, mas eu destacaria 3 vertentes principais. A primeira, sem dúvida, e já falámos bastante dela hoje, é a questão tarifária e da bilhética. É, sem dúvida, uma das grandes portas de acesso ao transporte público. Tivemos, como todos sabemos, uma indução da procura no PARTE em 2019, quer pelo efeito preço, quer pelo efeito de simplificação muito grande que foi feita na área metropolitana de Lisboa. Sabemos também, como já foi anunciado pelo Governo, que no próximo ano não teremos aumentos nos títulos de transporte público e não poderia deixar de saudar esta medida da gratuitidade dos transportes públicos para idosos e para jovens em Lisboa e destacava aqui especificamente a questão dos jovens. Eu acho que esta medida, especificamente para os jovens, é um ótimo começo. Nós já tivemos, como vimos, mais de 10 mil jovens a aderir em meia dúzia de semanas, nem foram meia dúzia, foram 5 semanas. 10 mil jovens já aderiram, o que demonstra a abertura que estas pessoas têm para aderir ao transporte público, mas, por outro lado, cria-nos aqui uma grande responsabilidade, porque esta é a hipótese que temos de dar o nosso melhor para os conquistar. E se nós prepararmos esta geração para boas práticas diferentes em termos de uso do transporte e de movimentação na área metropolitana, estamos a criar aqui uma dinâmica de futuro
que nos ajudará muito daqui a 10, 20, 30 anos. E nós sabemos que estes jovens já têm uma perspectiva diferente da vida da que nós tínhamos. A vida não é tirar um curso superior, vá bonzinho, que tenha alguma saída, depois arranjar um trabalho. Não, eles têm uma perspectiva de o que interessa é o amanhã ou até o hoje. E, portanto, eles querem mudar, querem ir para o estrangeiro, querem... não pensam a 10 anos ou a 20 anos, estão à procura de experiências e, portanto, é nisso que os temos que conquistar. E como? E vamos à segunda vertente. Aproveito só a interromper, a cumprimentar a engenheira Ana Paula Vitorino e agradecer o convite que fez à Carris para estar aqui, é com muito gosto que o fazemos. Maria, portanto, tarifa e bilhética, a bilhética, outra vertente. A bilhética é outro ponto, isso todos já sabemos a importância de trabalharmos, e a Carris está a trabalhar nisso, com um investimento de mais de 2 milhões de euros na modernização do acesso ao transporte público, nomeadamente através das validações com cartões bancários e com telemóveis, e julgo que aí estamos todos a caminhar nesse sentido e é muito importante que o façamos. Que outro incentivo, além destes dois? Mais as duas vertentes que eu ia sinalizar. A segurança. Por vezes não é um tema muito falado, mas andar de transporte público é a forma mais segura de nos movimentarmos na cidade. Estou a dizer isto num dia em que, como alguns saberão, houve um acidente na ponte com um autocarro da Carris. Felizmente correu tudo bem, ninguém se magoou, não houve fatalidades, o que também demonstra a segurança que é andarmos nos autocarros. E a própria Comissão Europeia o diz, através de um briefing que fazem em 2021, que de todas as fatalidades que ocorrem em acidentes rodoviários, apenas 2% são em autocarros, e aqui incluem os buses e os coaches, portanto inclui também o transporte de longo curso, e dessas fatalidades... a maioria não são de passageiros que estão dentro do autocarro, são de terceiros, portanto, veículos terceiros, ou ciclistas, ou peões, e, portanto, é importante termos esta noção da segurança, e nesse ponto a Carris também tem feito um trabalho muito importante. Somos o primeiro operador com certificação do nosso sistema de segurança rodoviária, e isto cria aqui confiança nos vários atores, quer no passageiro, que é o nosso foco, obviamente, mas também à própria Carris, no desenvolvimento de standards mais exigentes, tornarmos uma empresa mais resiliente, quer nos cuidados ao nível da manutenção, mas também na eficiência da operação, para respondermos a esta exigência. Terceira vertente, respondemos melhor e mais, conhecemos melhor o que é que são as necessidades, e só assim é que conseguimos dar uma resposta à altura. E conto uma pequeníssima história. Tem que ser mesmo breve, porque muito breve. Temos pouco tempo. A minha família, do lado do meu avô materno, por coincidência, eu vim a ligar-me à área dos transportes também, mas a minha família, do lado do meu avô materno, era composta por alguns empreendedores na área dos transportes. E dois tios meus, tios avós, que eu já não conheci, que eram o tio Santos e o tio Cunha, eram ali do concelho de Gondomar, de uma freguesia chamada Melres, ali ao longo do Rio Douro. Hoje em dia, de Melres ao Porto são cerca de 15 minutos. Na altura, era toda uma empreitada irmos de Melres ao Porto, ou se ia de barco, muitas vezes era assim que se fazia, ou por carro, quando havia, pela Estrada Nacional. Então, o tio Santos e o tio Cunha tinham a sua vida para fazer, decidiram, perceberam as necessidades que havia, pediram a concessão, criaram a carreira de Melres até ao Porto, que ainda hoje existe. Um era motorista, o outro era mecânico. Mais tarde vieram até a juntar-se a outros concessionários e a criar o que veio a ser a empresa de transportes Gondomarense, que muitos devem conhecer. Depois acabaram por vender o negócio. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Eles foram os criadores e mais tarde os dirigentes da empresa, não é? Acho que nós dirigentes, e há muitos aqui presentes, temos que ir mais ao sistema. Temos que conhecer, temos que usar. Temos que perceber. O macro é importante, os estudos de rede, as matrizes de origem e destino, os diagramas de carga, os modelos, é importantíssimo, e temos aqui 2 professores, essa análise macro é fundamental, mas percebermos o que são as ineficiências no terreno, usarmos as apps, percebermos onde é que estão os atrasos, onde é que estão os problemas de fiabilidade no sistema, dá-nos uma visão que nos permite depois dar resposta. Muito bem.
Maria, obrigado pela resposta e pela capacidade de síntese que temos que todos de ter para cumprir os horários que estão estabelecidos. E, Filipe, eu pegava nestas opiniões, identificações de incentivos que a Maria aqui identificou, para lhe fazer uma pergunta. Se houve uma intervenção naquilo que é a variável preço, através do PART, através do transporte gratuito aqui em Lisboa e noutras realidades da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente em Cascais, há outras variáveis que deveriam ser alteradas, mexidas, afinadas para que, no seu todo, o produto seja sedutor para atrair mais consumidores. Sim, a pergunta já está a puxar a resposta, certo? Bom dia a todos, é com grande satisfação que estou aqui, agradeço o convite e sim, se utilizarmos a linguagem do marketing dos 4 Ps, o produto, o preço, o posicionamento, a promoção, de facto o preço é só uma parte, não chega. E aliás, mesmo esta discussão da redução do preço ou mesmo da gratuitidade total ou parcial, também é discutível, uma vez que mesmo tendo preços tão baixos ou quase nulos, ainda assim temos a repartição modal que temos. Portanto, claramente, se queremos captar mais utentes, é porque há outras vertentes que têm de ser atacadas. Dos vários aspectos, quando estive a preparar esta conversa, que acho que me parece interessante, é a parte da promoção e do posicionamento. Portanto, o posicionamento dos transportes públicos como é que se acede aos transportes públicos. E, portanto, claramente, a construção da acessibilidade está a ser feita, estão a ser dados passos muito importantes na cobertura do território. O Carlos Humberto falou de uma coisa muito importante, que é a rede dos interfaces estar bem concebida, porque é através desses interfaces que se faz o acesso ao transporte público. E, portanto, a primeira e última milha, walkability, a questão do acesso em bicicleta, a integração destes modos, tem que também estar prevista, e eu sei que a TML, na construção do projeto que o Carlos Humberto falou, está a contemplar isso. Portanto, há aqui estes aspectos do posicionamento do tal produto. A questão da promoção também é muito importante. O Sr. Ministro falou do futuro coletivo da iniciativa do IMT, é de facto muito importante, tem 13 dias desde que foi lançado, não vamos achar que agora de repente toda a gente vai descobrir que esta agora é a solução, mas eu diria que também temos que ir para além disto, não é? Temos que ir para além disto. E portanto, a questão da informação e da comunicação não se pode ficar pela pesca de arrastão, não é? É preciso identificar quais são os targets, quem são os perfis de utilizadores, é preciso ir um bocadinho mais longe. Portanto, esta segmentação já pelas idades é muito importante, tentar atingir alguns grupos que têm, à partida, mais restrições de mobilidade, mas se calhar teríamos que combater esta coisa que eu gostaria de chamar de iliteracia da mobilidade, não é? As pessoas... Nós que aqui estamos... Iliteracia por parte das pessoas, dos consumidores, do consumidor. Dos passageiros? Eu sei que esta discussão do utilizador, cliente-consumidor, chateia algumas pessoas, mas quer dizer, para mim é indiferente. São os utilizadores não faz que estão a consumir um serviço. Pronto. Mas o que interessa é que, efetivamente, as pessoas têm uma fraca, muitas vezes, noção de quais são as opções que efetivamente têm. E há aqui uma coisa muito difícil. Desculpe interromper, mas isso deve-se a quê? Por falta de informação, falta de divulgação? Eu diria que... Porque, vezes... por norma, nós sabemos escolher aquilo que se nos põe à frente. Parece que às vezes não. Há aqui uma coisa na teoria de mudança de comportamento que também é um aspecto interessante, que se vai buscar a área da saúde, que são os comportamentos aditivos. A analogia seria, a dependência do carro é uma adição. Um bocadinho forte mais, mas pronto, é só uma analogia. Mas, de facto, sair deste ciclo do hábito, uma pessoa tem que ter um trigger, tem que ter um gatilho. E isso é a exposição ao sistema. E a exposição não é só eu saber que existe, é experimentá-lo. Essa é que é a verdadeira exposição. E, portanto, a partir daí, vou fazer a minha opinião. E há várias fases na mudança de comportamento, que é aquilo. A pré-contemplação é eu quero lá saber. A contemplação é, vou-me preparar, pode ser que isto seja interessante. Depois há uma ação em que eu experimento. E depois a seguir vem a manutenção, daí a importância da qualidade do serviço, ser mantida, e depois a seguir temos
o feedback positivo continua ou volta? Que no caso do àquilo. transporte público, essa parte da qualidade do serviço, e quando falo em qualidade não é apenas no autocarro físico, ou no estofo, ou no conforto, mas na confiabilidade ou na fiabilidade do próprio serviço. Eu sei que passa aqui, a esta hora, isto é seguro e eu vou organizar a minha vida, até provavelmente terei a capacidade de ter um instrumento qualquer na ponta do meu dedo que me diz que faltam 2 minutos para chegar à paragem que eu vou tomar. Essa parte é determinante. Ou seja, o produto tem que ser bom. Não basta vendê-lo, nem tentar mudar o comportamento. O produto tem que existir. O sabão tem que lavar e cheirar bem, não é? Exatamente. E o acesso também não é só físico, através das interfaces, é também digital, cada vez mais, não é? E, portanto, aqui é outro tema que também me parece interessante discutir, que é a questão da mobilidade como um serviço, tornar-se uma realidade o mais depressa possível. Várias cidades pelo mundo todo já estão com sistemas a funcionar neste momento com algum sucesso, imagino eu. A Gelbi na Alemanha, temos o City Trips em várias cidades, em Barcelona, Sevilha, Madrid, etc. Portanto, há uma série de aplicações que estão a vingar. A pioneira foi o WIM na Finlândia, o BeGo, que entretanto deixou de operar. Portanto, há problemas nesse tema e há desafios regulamentares e de governança desse sistema. Mas falou-se aqui em integrar mais serviços no navegante. Esse é um caminho de fazer uma mobilidade com serviço em que as pessoas têm mobilidade na palma da mão, como se diz, não é? O objetivo é chegar ao fim e pagar, não ter que ter é eliminar as barreiras todas para facilitar essa mudança de comportamento. Portanto, eu diria que, para já, estes temas seria giro, podemos ir mais Voltaremos longe. a eles daqui a pouco. Carlos Cruz, de facto, o produto tem que ser bom e o serviço tem que ser fiável e confiável, como eu dizia há bocado. Podíamos aqui fazer o teste do algodão, que é perguntar quantos de nós viemos de carro ou viemos de transportes públicos. E se eu do Lumiar quisesse vir para aqui de transportes públicos às 8 e picos da manhã, seria complicado aqui chegar. Na Conferência do Porto, para quem viu ou para quem assistiu, alguém dizia, não sei se era o João Marrana, se era o Álvaro Costa, que dizia que tinha andado 15 dias em transporte público. E ele aconselhava toda a audiência que estava na sala a andar em transporte público durante 8 dias, pelo menos. E identificariam os constrangimentos, as insuficiências que o sistema tem. Carlos, a pergunta é muito direta, a resposta é mais larga, como é óbvio. Nós temos, de facto, uma rede intermodal ou multimodal de serviços de transporte e de mobilidade? Não temos, mas estamos a caminhar para ter. Mas eu dava um passo atrás ainda nesta discussão. Em primeiro lugar, agradeço à AMT o convite para estar aqui, na pessoa da sua Presidente, a engenheira Ana Paula Vitorino, que também teve responsabilidades neste meu início da carreira na área dos transportes. E eu dizia que, olhando para a lei dos grandes números, quando nós temos um conjunto de tantas centenas de milhares de pessoas a fazer determinadas escolhas, é porque há algo de racional nas escolhas delas. Nós estamos, de facto, a tentar estancar uma hemorragia que não começa nos transportes. O transporte público na área metropolitana de Lisboa desceu de uma cota de 34% em 2001 para 16% em 2017 e, desde então, a evolução não foi muito positiva. Aliás, a evolução, e eu vou usar como exemplo um operador aqui representado neste painel, a Carris. Entre 2018 e 2021, a Carris reforçou a sua oferta em 18%. Portanto, fez de facto um esforço extraordinário e mesmo acompanhando o período pandémico de reforço da oferta. Portanto, reforçou a oferta 18%. Neste mesmo período tivemos o PART. Portanto, atuamos também no preço. Atuamos no serviço e atuamos no preço. A procura da Carris caiu 29% neste período. Estamos a falar de um período onde houve, de facto, um reforço da oferta e houve uma atuação muito positiva no sentido de baixar o preço e, aliás, eu acho que do ponto de vista daquilo que foram os incentivos ao preço, nós estamos a esgotar as nossas armas. Portanto, já fizemos uma redução muito significativa na área metropolitana de Lisboa. Atualmente a Carris tem esta tarifa zero para um grupo alargado de utilizadores e, portanto, continuamos mesmo assim a perder esta guerra, entre aspas, este conflito com a escolha pelo transporte individual. Podemos dizer que até 2021 houve uma diminuição global na mobilidade. Também não é verdade, porque quando olhamos para o tráfego nas pontes, por exemplo, subiu 25%. Ou seja, estávamos, até o período antes da pandemia, o sistema de transporte público estava, de facto, a perder muita procura.
Dei o exemplo de um operador, não foram todos, o Metropolitano de Lisboa cortou 50% da sua oferta, mas dei o exemplo da Carris propositadamente, foi um operador de facto que reforçou a sua oferta, atuamos no preço e continuamos a perder procura. Portanto, há algo que está a falhar. E esse algo é? E esse algo é um diagnóstico, aliás, a razão mais estrutural foi um ponto que a engenheira Ana Paula Vitorino falou no seu discurso e que eu acho que nos esquecemos muitas vezes quando discutimos transportes. O problema dos transportes não começa no setor, vem antes. Nós não vamos encontrar soluções sustentáveis de mobilidade quando temos uma área metropolitana que continua a ficar vazia no meio e a crescer nas periferias. Não é possível. A engenheira Ana Paula Vitorino falou na densificação em torno dos eixos estruturantes. Obviamente que esta é uma medida a longo prazo, mas nós não vamos a longo prazo resolver o problema dos transportes enquanto continuarmos a aumentar as distâncias e estas pendularidades. Isto passa por densificar no centro da área metropolitana, densificar junto às estações de metro, densificar junto às estações ferroviárias. E isto vai obrigar a políticas de território, ao nível dos PDMs, mas pode obrigar também a políticas mais radicais, por exemplo, fiscais. Nós tendemos a pensar muito em usar a valorização do imobiliário junto às estações para financiar o sistema. Eu defendo o contrário. Nós precisamos, de alguma forma, de levar os investidores e os indivíduos a escolherem habitação e a terem incentivos para terem habitação o mais próximo possível dos eixos e das estações estruturantes. Naturalmente que este é um problema que vai demorar uma geração a resolver, portanto não podemos, mas acho que isso não nos deve impedir de começar a atuar neste problema. De facto, o problema dos transportes começa por ser um problema de habitação, começa por ser um problema de território. Aliás, a fonte do INE, o próprio INE, tem nos seus considerandos sobre macronúmeros e indicadores da área metropolitana de Lisboa, diz que as mudanças demográficas, o envelhecimento da população, o crescimento da restante área metropolitana em termos de população e o decréscimo de população no centro da cidade levou a alterações de comportamento, de necessidades e de padrões de mobilidade. Será que temos os serviços ainda não adaptáveis a estas novas mudanças de mobilidade e de necessidades de mobilidade? É esse o meu segundo ponto, precisamente. Se estamos a atuar a nível de preços, estamos a atuar a nível de reforço de capacidade em alguns operadores, não em todos, mas agora está, por exemplo, a decorrer o concurso, ou o início do grande concurso de transporte público na área metropolitana de Lisboa, que vai, de facto, fazer um reforço da oferta. O que é que pode estar a falhar? E eu acho que o que está a falhar, de facto, é esta necessidade de centrar o sistema e a utilização do sistema no utilizador. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O que é que o utilizador hoje quer? O que é que o utilizador que não é cativo do transporte público quer? Quer flexibilidade, quer informação e quer facilidade de pagamento. E é a eliminação destas barreiras. Eu fico muito contente, a Maria Albuquerque referia que é importante olhar para as coisas pequenas do sistema. E, de facto, estas coisas pequenas do sistema é, na minha opinião, um dos aspectos que está a obstacularizar a utilização a adesão ao transporte público. E nós temos uma nova infraestrutura, nós regulamos muito bem, temos muita experiência a regular a infraestrutura física, as redes de autocarros, as redes de metro, as redes rodoviárias, a regularmos tarifas. Há uma nova infraestrutura que não estamos a regular, que é a infraestrutura digital, que é onde eu acho que vai ser a solução deste problema. E esta infraestrutura digital tem como, enfim, expoente máximo o nosso telemóvel. Eu hoje de manhã, antes de vir para aqui, contei o número de aplicativos que tenho de mobilidade, entre bicicletas partilhadas, estacionamento, aplicações proprietárias do telemóvel. Eu tenho aqui 15 aplicativos, não os uso todos, mas há uns 5 ou 6 que eu uso com regularidade. Ou seja, nós temos uma nova infraestrutura, que é esta infraestrutura digital, mas estamos a replicar nesta infraestrutura digital esta compartimentação que existe na infraestrutura física. E eu acho que esta é a oportunidade do futuro. É nós conseguirmos, de facto, passar para serviços totalmente integrados, desmaterializados, que não obriguem a mim, enquanto utilizador, a escolher se quer um passe ou se quer uma tarifa, um bilhete individual, que me permitam ter acesso à informação, ter facilidade de pagamento e usar o sistema de uma forma totalmente desmaterializada. Nós já iremos falar sobre essa parte da digitalização como fator de incentivo e de adesão ou de alargamento do mercado. Mas queria voltar aqui à Maria para lhe perguntar, porque a Carris, o transporte rodoviário, é significativamente diferente daquilo que é o metro ou o comboio, porque, enfim, toda a gente sabe que não tem desvios para o lado nenhum, é para ali que vai, é naquela linha que vai.
um dos incentivos, ou poderá ser um dos incentivos, a agilização ou a facilitação da deslocação dos autocarros numa qualquer via, na malha urbana, é que por vezes está melhor, mas pode ainda estar muito melhor. Vemos muitas vezes os próprios autocarros metidos em filas de trânsito, isto é, as políticas da gestão urbana e das redes viárias tem que estar compatibilizada ou coordenada com as necessidades das populações e as necessidades até por questões de sustentabilidade económica, financeira, ambiental, etc., do próprio operador, neste caso a Carris, porque é a Maria que está aqui. Esta coordenação ainda há trabalho a fazer para ela ser mais facilitadora, mais agilizadora, mais interconectada? Sim, há imenso trabalho a fazer ainda, Zé Limão, mas já o estamos a fazer, é importante reforçar. E aqui só uma breve resposta, direito de resposta aqui aos dados do caso, que é, houve uma pandemia no meio, a Carris está quase a atingir os dados de procura antes da pandemia, já tivemos mais de 70 milhões de passageiros transportados no primeiro semestre deste ano e, portanto, tudo indica que atingiremos esse valor e o ultrapassaremos, que é o grande desafio. E para isso, a Carris também já está a prever um reforço da oferta, naturalmente, nos próximos anos, ou seja, continuar essa trajetória que de facto aconteceu desde 2016. Houve um aumento muito relevante em alguns anos, até especificamente, e prevemos continuar a fazer essa oferta, quer no modo autocarro, quer mesmo no modo elétrico, com extensão de algumas linhas, nomeadamente a linha 15 do elétrico, a nossa linha do Arco Ribeirinho, a extensão à Cruz Quebrada, Jamor e a extensão também a Santa Apolónia e, posteriormente, avaliar a extensão ao Parque das Nações, tendo em conta a articulação com os outros modos de light rail previstos, e para isso vamos reforçar, a partir do próximo ano, a nossa frota com 15 novos elétricos articulados. Recordam-se, em 95 houve uma revolução aqui grande nas linhas de elétrico com a chegada dos novos elétricos. Eles já chegaram em 95, já foi muito lá atrás. No próximo ano reforçaremos essa frota com uma frota mais moderna, mais eficiente e que contribui para aquela questão que falávamos no início dos incentivos. Relativamente ao que o Limão perguntava, sem dúvida, nós estamos... É verdade, estamos a retomar os níveis de procura, estamos a aumentar a oferta, mas a velocidade média está-se a aproximar novamente dos níveis do pré-pandemia. E isto é algo que nós já temos vindo a batalhar há muitos anos na área dos transportes, não é? Mas que temos mesmo que continuar a tentar alterar. Nós não estamos longe da média europeia. Aliás, num grupo que temos com 15 cidades, um grupo de benchmarking, o IBBG, com 15 cidades europeias, a Carris está na média, aliás, está acima até em alguns indicadores, em termos de pontualidade estamos no top 3, em termos de fiabilidade, ou seja, viagens realmente realizadas face às previstas, estamos em segundo lugar, na velocidade média estamos na média, mas a média é baixa. Sabe de cor qual é a velocidade média? 14 km. Estamos nos fatais 14 e aí estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa. Já agora, Maria, só para termos o comparativo, nesse grupo, quem é que tem melhor velocidade média, ou qual é o valor melhor da velocidade média? Nós temos o compromisso do IBBG de não podemos divulgar, os dados são confidenciais no Benchmarking Group, mas se calhar podemos depois trabalhar um bocadinho, é verdade. Podemos dizer em que ponto é que está Lisboa, e que a Carris em particular, mas enfim, isto para dizer que a realidade europeia, nós podemos ter aquele discurso provinciano, vamos às cidades europeias e andamos de transporte público e em Lisboa é impossível. Não, estamos na média em termos de velocidade. E aqui há um fator que é o automóvel, que ocupa espaço. E por isso é que eu também falava nas políticas de gestão exatamente. urbana, não é? Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa em projetos financiados pela União Europeia, nomeadamente na prioridade semafórica, na criação de novos corredores bus e corredores bus de elevado desempenho, mas há aqui um fator que tem que jogar em paralelo, e aqui reforçava duas coisas que têm a ver com o que o Carlos estava a dizer também. Por um lado, a ocupação do automóvel. E queria só frisar aqui que os automóveis elétricos também ocupam espaço e também contribuem para o congestionamento. O congestionamento é um grande custo para a cidade. Eu não sou contra os automóveis elétricos, sou a favor da sustentabilidade. Aliás,
a Carris está a fazer um percurso de renovação da sua frota fundamental e, portanto, a renovação do transporte individual. Estamos todos a caminhar para o mesmo lado em termos de remissão, de redução das emissões de CO2. Mas o automóvel ocupa espaço e temos que trabalhar em conjunto nisso. Não somos só nós operadores, estamos a fazê-lo com a Câmara Municipal, como disse, por projetos de prioridade semafórica e corredores bus, mas temos que trabalhar em conjunto. E o segundo ponto, e que foi frisado aqui pelo Carlos, e chamou-me também a atenção no discurso da engenheira Ana Paula, tem a ver com um discurso que também vem de trás e que é a questão da coesão da cidade. Nós estamos a voltar atrás e temos que ter muito cuidado com isso. Durante muitos anos, no início da crise, não é? Começámos a falar nos centros das cidades. Reabilitar, não à construção nova, não à cidade dispersa. Neste momento, com o aumento do vigor económico, nos últimos anos, voltámos a olhar para fora. Voltámos a construir. Nos últimos meses, pelos dados da Ecopn, a percentagem de obras, de licenciamento de obras de reabilitação urbana tem vindo a reduzir, quando a trajetória nos últimos anos era aumentar. E, portanto, se não tivermos políticas públicas que contribuam para esta coesão da cidade e para libertar as cidades desta dispersão que depois nos traz a nós, operadores de transporte e redes como um todo, custos enormes, não conseguimos mudar, como dizia o Carlos, o sistema de transportes, porque é um sistema ineficiente. É um sistema ineficiente que precisa de ir aqui e mesmo que haja transporte a pedido... Os queremos dirigir. Onde é que nós estamos neste momento, não é? Nós, os últimos dados detalhados que temos é do IMOB 2017, já passaram 5 anos e uma pandemia pelo meio, em que muito se argumenta que houve alterações comportamentais, de reorganização da forma de trabalho. É verdade, sabemos isso, mas não sabemos muito bem quanto. Se calhar impunha-se um IMOB 2022, digo eu. Aí poderíamos perceber qual é a trajetória que estamos a ter. Quais são as tendências? Quais são as tendências neste momento? Portanto, temos ideias, mas não temos certezas. E isso é fundamental, porque a partir daí poderíamos, com algum detalhe, perceber quem são os novos clientes dos transportes públicos que queremos ir captar. Esta procura latente que existe, mas que não soubemos ainda ir buscar. Os modelos matemáticos que estudam, que tentam perceber e, de alguma forma, prever alterações de comportamento, têm uma quantidade enorme de variáveis que eu diria são psicológicas, comportamentais, e que têm a ver com as características pessoais de cada indivíduo. E estamos a falar de atitudes, estamos a falar de normas sociais, daquilo que as pessoas formaram a sua pessoa ao longo do seu crescimento. E isso é um histórico que nós temos que conhecer, obviamente em grupos de população, obviamente, não é? Mas para percebermos também quais são as barreiras pessoais que o sistema tem que também dar resposta. E, portanto, há aqui, e quando eu falava um bocado na ideia do marketing e de termos uma visão estratégica de que mercado é que estamos a trabalhar, os perfis dos consumidores é precisamente por aqui que eu acho que se deve ir. E, portanto, é preciso... Todos nós, nos nossos telemóveis, cada vez que queremos ligar à engenheira Ana Paula Vitorino, aparece-nos lá uma coisa do Flixbus e da Uber, sem dizermos nada. Ou seja, essa venda ou divulgação das experiências, cada vez que usamos a informação no nosso telemóvel, eu estava a brincar que quando quer ligar, ligo-lhes e não me aparece nada disto, Ana Paula, não há problema nenhum. Mas somos bombardeados com propostas de valor na área da mobilidade, mas não me aparece nunca nem CP, nem metro, nem Carris, nem nada, nem rodoviária disto, ou agora Carris metropolitana. Quer dizer, eles sabem vender a experiência e nós não sabemos? Eles, se calhar, têm um driver diferente dos outros. Eu aí falava duas experiências, dos projetos concretos que tive e tenho a oportunidade de participar. Um que foi a tese de doutoramento da Marisa Queiroz, que trabalhou a questão do acesso em transportes públicos às escolas, e não transporte escolar, é transporte público, não é? Uhum. E foi interessante porque ela seguiu uma abordagem do marketing dos 4 Ps, não passo os detalhes, mas a parte que nos chamou a atenção e que foi surpreendente foi que das ações concretas que nós desenvolvemos para aproximar a comunidade escolar dos transportes públicos foi juntar os operadores, os pais e as escolas.
com a criança no centro. E, portanto, foi ao terreno. Uma das ações foi pedir aos operadores para irem às escolas e montarem uma banquinha e explicar o que é aquilo. E, para grande surpresa, muita gente tinha uma iliteracia enorme. Por isso é que eu volto a insistir. Aquilo que para nós, sobretudo nesta plateia, é relativamente óbvio, para muita gente não é. E temos que ter essa consciência, não é? Portanto, aqui é ações de terreno mesmo. E a outra experiência é um projeto que está em curso, que é o Raptor, que envolve o município de Cascais, que é desenvolvimento de soluções, neste caso para startups, mas soluções concretas no terreno, que é implementação direta. Portanto, é trazer as coisas para o terreno envolvendo diretamente as pessoas. E é tal questão da exposição. Não vou dizer obrigá-las a experimentar, mas é criar condições boas para as pessoas experimentarem de concreto. É aquela coisa, quando uma pessoa, fazendo analogia com o veículo elétrico, uma pessoa quando conduz um carro elétrico gosta daquilo, não é? E de facto é uma sensação agradável. Sim. Pronto, antes disso não faz ideia exatamente qual é a diferença, não é? O transporte público também pode passar por aí. E ele próprio pode ajudar a fixar ou a mudar o comportamento da pessoa no tocante à escolha do meio para a sua deslocação. Sim, não é? sim. E sobretudo, por exemplo, os miúdos na experiência de Cascais tinham pouca noção do que eram os routers, não é? Aquelas aplicações de como é que se consultava aquilo. E, portanto, estamos a falar de miúdos que nasceram com o iPhone, não é? Portanto, foi surpreendente para mim ver que eles não tinham noção do que era fazer o planeamento da sua mobilidade. Miúdos com 14, 13 anos, não é? Quer dizer... Como é que se expande essa... Como é que se escala isto? Como é que se escala isso? Exatamente, estava-me a faltar o termo. É uma iniciativa que eu acho que tem que ser uma atitude um bocadinho mais agressiva do lado dos operadores, se calhar. Como diz... Neste caso das autoridades, no caso aqui da área metropolitana de Lisboa... Já tem esta campanha que dá, digamos, é aquilo que eu chamei da pesca de arrastão, tem assim uma campanha de largo espectro, mas depois é preciso ir aos vários segmentos de população e agir diretamente sobre eles. Acho que isso é capaz de alavancar o comportamento. Nós sabemos, uma das conclusões também interessantes que tirámos daí, dessa experiência de Cascais, foi fazer o paralelismo com aquilo que foi todas as campanhas de reciclagem. As crianças mudavam o comportamento e depois ensinavam aos pais a mudar de comportamento, não é? Aqui também pode ter esse efeito, não é? Portanto, uma das conclusões é que os pais mudaram de comportamento também. Mas eu diria que, eu insisto neste ponto, deveria haver uma maior preocupação em nós conhecermos melhor os nossos clientes e não só naquilo que são as variáveis mais tradicionais. Entrar um bocadinho na cabeça das pessoas. Salve seja. Aliás, eu costumo, muitas vezes fiz esta pergunta a operadores e até à Carris fiz, quando tinha a empresa, em frente de mim, do outro lado da rua, havia uma paragem da Carris com 3 linhas e estava a 50 metros da estação da Quinta das Conchas. Todas as semanas na empresa eu recebia promotores comerciais das operadoras de comunicação, enfim, da NOS, da MEL, etc. Pacotes disto, agora o pacote está muito na moda, a palavra pacote. Pacotes disto, daquilo, de comunicações, de internet e tal. E a Carris nunca me foi lá propor nada e o Metro nunca me foi lá propor absolutamente nada. Qualquer coisa como um pacote de venda para os colaboradores. E, portanto, eu cheguei à conclusão que tanto um operador como o outro desconhecia a existência da minha empresa, como desconhece a essência de outras empresas nas suas áreas de influência, nas suas... Utilizando uma linguagem marítima, já que estamos aqui em instalações do Porto de Lisboa, o seu Interland, uma estação do metro, tem uma área de influência. Carlos, também gostava de ouvir a tua opinião sobre isto. E, portanto, a pergunta que eu faço ao Carlos e depois à Maria é como é que se aumenta a eficiência e o desempenho das redes e das infraestruturas de transportes. Vamos ver se ainda temos algum tempo para falar de um bocadinho dos interfaces, porque é muito crítico. Carlos. Eu acho que a Maria até devia responder primeiro do que eu. Podem trocar, não tem problema. Mas eu acho que, de facto, acho que é um exercício útil olharmos para quem são os novos entrantes no sistema de mobilidade. Não é? A grande revolução que ocorreu no sistema de mobilidade nos últimos anos foi um conjunto de empresas que não eram sequer tradicionalmente operadores de transporte. Foi um conjunto de empresas digitais, de partilha de trotinetes, de partilha de sistemas de transporte partilhados. E eles também não fizeram este marketing territorial.
O que eles fizeram foi, eles perceberam o que é que era o público-alvo deles e nós fomos todos nós, seguramente, que receberam e-mails e foram bombardeados nas redes sociais com e-mails, recordo-me, a Uber e a Cabify no início com os vales de oferta. Exatamente. E, portanto, eles quase que nos forçaram a testar o serviço. E eu não sei se essa não pode ser, de facto, um caminho para os operadores, mas eu aproveitava a deixa do José Limão sobre os operadores de telecomunicações para lançar aqui um outro desafio aos operadores de transporte, que é, hoje em dia, comunicações e deslocação física são duas faces de uma mesma moeda. Os operadores de telecomunicações fazem, de facto, um marketing, enfim, na minha opinião pessoal, excessivamente agressivo naquilo que é a venda dos pacotes, exatamente. Mas até que ponto é que poderá fazer sentido nesta lógica da flexibilização dos serviços e numa lógica da alteração dos comportamentos? Eu hoje, pessoalmente, passo 1 ou 2 dias por semana a trabalhar em casa, onde aí sou o meu operador de transportes, é o meu operador de telecomunicações, através do qual eu faço as minhas comunicações e envio os meus e-mails. Por que não pensar em sistemas, em ofertas conjuntas, em ofertas que me permitam a mim, enquanto utilizador, ofertas híbridas? Se eu passo 1, 2 dias por semana em casa e uso o meu operador de telecomunicações e nos outros 2 ou 3 dias me desloco, ou de metro, ou de bicicleta partilhada, ou de trotinete, o que for, até que ponto é que não faz sentido nós pensarmos nestes pacotes híbridos que juntam de alguma forma soluções de teletrabalho com soluções de deslocação física? Eu acho que esse pode ser de facto um caminho. Ok. Maria, queres dizer alguma coisa? Não, apenas é curioso isto que o Filipe estava a dizer e é bom ouvir também, porque a Carris está precisamente com a Câmara Municipal de Lisboa a iniciar um projeto piloto de mobilidade escolar que faz exatamente isto e começamos exatamente por aí. Antes de criarmos novos serviços dedicados, é exatamente olhar para a escola como ponto, destino e depois a origem ao final do dia, não é? Olhar para a escola como foco e criar o plano de mobilidade em torno da escola. Primeiro mostrar o que existe aos pais, aos alunos, já está a decorrer um inquérito com 3 escolas piloto na cidade de Lisboa, aos pais, aos alunos, às próprias direções das escolas e aos professores, envolvendo a comunidade, os auxiliares, etc., e também as juntas de freguesia. Primeiro mostrar o que existe, no fundo, fazer a papinha toda, mostrar as linhas de transporte que existem em torno da escola, os seus horários, onde é que param, avaliar melhorias ao nível até viário, relocalização de passadeiras e de paragens, e depois só então de ter a informação sobre o que existe, avaliarmos a necessidade pelo perfil do utilizador e pela sua localização, porque isto é mesmo micro, esta análise, pela sua localização e pelo seu perfil, então avaliarmos a necessidade ou de reforçarmos a oferta que já existe na rede pública ou de criarmos novos serviços, porque às vezes pode nem ser preciso criar novos serviços, é apenas reforçar os que existem e garantir a fiabilidade e o cumprimento dos horários. É curioso ouvir isto, porque de facto iniciámos esse trabalho e espero que dê muitos frutos. Muito bem, nós estamos mesmo na reta final para cumprirmos o horário que está estabelecido, mas não queria deixar de dar oportunidade a quem quiser fazer ou colocar alguma questão aqui aos nossos oradores convidados, que o pode fazer agora, pedindo eu para se identificarem antes de fazerem a questão. Alguém quer? Temos ali ao fundo, não sei se há microfones, julgo que sim. Agradecia que se identificasse, se fizer favor, e que fosse curto, que fosse mesmo uma pergunta. Então, se calhar, terei que prescindir, porque efetivamente eram algumas considerações. Manuel Leal, em nome da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações. Muito bem. Se conseguir transformar aquilo que são considerações em questões aos nossos convidados, eu ficava-lhe muito grato. Duas ou três questões, partilhar convosco aquilo que considero algumas dificuldades em termos daquilo que é a mobilidade em termos gerais, só partilhar convosco isto. Hoje, eu que há umas semanas atrás precisei de me deslocar a Castelo Branco e quis procurar opções para não usar o transporte individual, eu para o fazer, para recorrer a um transporte público, teria que ir num dia e regressar no dia seguinte.
Também já uma pequena também partilha em torno daquilo que é hoje a realidade muito concreta em torno dos trabalhadores, que nos parecem um fator essencial nos trabalhadores do setor dos transportes, que nos parece um fator essencial naquilo que estamos aqui a discutir. Transformando isto em pergunta, parece-nos que, porque não apostar, de facto, na dignificação das condições de trabalho em torno daquilo que é hoje a realidade da proliferação de empresas que populam no setor de transportes, particularmente de passageiros, e porque não, neste caso também da discussão que todos os intervenientes saudaram e que nós também, na questão da gratuitidade do passe para os jovens e os maiores de 65 anos, porque não também o alargamento deste direito aos trabalhadores que, sendo os responsáveis pela prestação destes serviços, têm que recorrer muitas das vezes ao seu transporte individual para se poder deslocar. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se alguém daqui dos nossos convidados quer, enfim, responder ou comentar as questões que este nosso amigo colocou. Sim, eu posso só salientar que a Carris são autocarros elétricos, mas o principal da Carris é o nosso capital humano, não é? Nós somos 2.600, 1.900, quase 2.000 são tripulantes e, portanto, a Carris são os tripulantes. E faz-se todos os dias através dessas pessoas, com eles, e como dizia o nosso presidente no outro dia, no fundo os nossos motoristas são motoristas, têm a função de cobrança também, para já ainda, mas também são as nossas relações públicas, não é? São a cara da Carris perante o utilizador. Office, não é? Front office, exatamente. Muito bem. Eu tenho pena, mas ficou de abordarmos a questão dos interfaces e dos terminais e das paragens, mas terá de ficar para o resto do dia a ver se eu consigo encaixar estas questões e vamos conseguir nos outros painéis e, portanto, se ficarem connosco a assistir, podem sempre intervir. Eu agradecia a todos e especialmente a vós a vossa presença e convidaria toda a gente para irmos para um pequeno coffee break para estarmos aqui, se não me engano e se não erro, às 12h15. Muito obrigado e bom café.